Salve, rapaziada, belezinha? Tudo bem? Alguns comentários que eu vi recentemente, eu queria trocar uma ideia sobre isso, porque tem muitos caras que eles acabam colocando, transferindo, projetando a frustração deles ou até mesmo o fracasso deles em outras pessoas. E isso é uma coisa muito comum da gente fazer, né? Uma coisa incomum de o ser humano fazer é assumir responsabilidade e reconhecer suas falhas, seus erros, que o problema é com ele. Então, normalmente, a gente tenta projetar isso em outras pessoas para justificar o porquê aquela pessoa, às vezes, não tem o mesmo problema que eu tenho, mesmo eu considerando que, às vezes, eu esteja num patamar aí melhor com ela, especificamente se tratando de mulher nesse caso. Então acontece, às vezes, de muitos caras, eles serem incels, eles serem celibatários involuntários, e eles acabam projetando e colocando a culpa em você ou em outros homens, porque esses caras conseguem, às vezes, transar e ele não consegue. Então ele fala, ele transa porque, sei lá, cara, porque ele é popular, ele transa porque ele tem dinheiro, ele transa porque ele é famoso. Se não fossem por esses motivos, ele também não ficaria com ninguém. Ele só sai com Balzac, ele só fica com MSol, ele só pega mulher gorda, ele só pega mulher acima do peso. Então, basicamente, você está tentando diminuir o cara, basicamente, tá? Para você não se sentir inferior a ele, porque de certa forma você considera que você é superior, mas aí, pelo menos sexualmente falando, ele consegue ter relação sexual e você não. E o que está acontecendo? O que está acontecendo, cara, é que o primeiro ponto que você precisa reconhecer e que você precisa admitir, esse é o primeiro ponto, esse é o básico, é que o problema, cara, não é com ele, o problema é com você, cara. O problema é com você. A inveja, rapaziada, a inveja é uma... Todos nós sentimos inveja. A inveja é uma parada que é aquilo que eu falei pra você, quem tem não percebe. Vocês entendem o que eu quero dizer? A inveja não é assim, eu queria... vem disso também, tipo, eu queria ter aquilo, mas eu não posso. Então eu vou culpar a pessoa por algo que falta em mim por eu não conseguir aquilo. Eu vou dar alguns exemplos. Então a inveja, ela acontece muito quando você vê uma parada, você não sabe que você tá com inveja, tá ligado? Você não percebe que você tá com inveja. Você deseja uma parada que o cara tem, tá certo? Não a do cara especificamente, não o carro do cara, mas alguma coisa no mesmo nível que o dele. Não, eu queria ter o dele, queria ter algo parecido, mas não o dele. Ou você vê o cara com uma mulher linda, você olha e você fala, cara, esse cara tá com essa mulher linda porque provavelmente ele deve ser rico, você começa a criar desculpas na sua cabeça, porque você não tem, e normalmente a gente sempre se acha mais bonito do que o homem do nosso lado. Essa é uma parada que o homem faz, ele sempre se coloca mais, ele sempre se valoriza mais do que ele é, ele sempre se coloca mais pontos do que ele tem, e ele sempre diminui pontos do homem que está do lado dele. É uma parada que o homem faz, entendeu? Então é aquela, que nem eu vi uma vez, né? É aquela história da figurinha. Eu falei pra vocês da amizade, da charge, né? Da amizade entre homem e mulher, que quando o homem, ele tem amizade, ele cumprimenta o cara, e aí, seu cuzão, e não sei o que lá, os dois vão embora pra cada lado, nossa, esse cara é gente boa e tal, e a mulher é naquele esquema, como você tá linda e tal, não sei o que, depois quando ela vai embora, nossa, que invejosa, nossa, como ela é gorda, nossa, como ela é recalcada, né? E tem uma outra charge que eu vi uma vez, que era as mulheres no Facebook comentando na foto das amigas, né? Aí é parecido, as mulheres vão na foto das amigas e elas comentam lá, uma menina linda, magra e tal, e aí elas ficam lá invejando, elas falam linda, tal, não sei o que, mas aí por fora elas estão falando, nossa, que piriguete, nossa, que biscate e tal, esse tipo de coisa. Aí o homem é parecido, o homem vê lá um cara bombado, um cara enorme, um cara fortão, e os caras lá comentando, é viado, não sei o que, isso aí gosta de dar bunda, não sei o que, diminuindo o cara nesse sentido, isso aí é baitola, é tanquinho, mas é a torneirinha, essas coisas, né? Sempre diminuindo nesse sentido, é uma coisa comum de você ver nesses casos. E essa é uma parada que a gente faz como homem, rapaziada. Eu já falei que, pra mim, o pior profano masculino, cara, é a mentalidade do caranguejo no balde. O profano masculino, tem dois profanos masculinos pra mim que são complicados, né? O profano masculino são três, na verdade. Seria o profano masculino da violência, né, que o homem tem um aspecto de ser mais agressivo pela testosterona. O outro profano masculino é o do gado, né, cara? O do gado no sentido que é o do sexo, que o homem, tipo, ele atropela uma amizade, ele atropela qualquer coisa, ele atropela o propósito dele por causa de uma peteca. Vocês sabem do que eu tô falando. E o terceiro profano masculino, na minha opinião, é a mentalidade do caranguejo no balde, que é a inveja masculina, que é uma parada que o homem tem de diminuir o cara que tá do lado dele, muitas vezes de maneira hipócrita. Quando eu expliquei pra vocês, de maneira, digamos assim, sem se responsabilizar, colocando a culpa no cara por um problema que ele tem. Essa é uma coisa que a gente faz. Não é incomum a gente ver mulher bonita no Insta, por exemplo, em algum lugar, e aí quando a gente vê o namorado dela, a gente automaticamente pensa, esse cara só tá com essa mulher porque ele tem grana, ou porque, sei lá, cara, ele deve ser famoso, ou ele deve ser herdeiro, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes a gente olha pro camarada e a gente acha que a gente é melhor do que o cara.
Só que a gente olha pro cara e fala, cara, eu acho que eu sou melhor do que ele, normalmente você não é. Se você colocar, pelo menos para pedir a opinião das mulheres, provavelmente elas vão preferir ele do que você, digamos assim, pelo menos na aparência, no comportamento, provavelmente, tá? Não só pelo fator, às vezes, financeiro, entendeu? Então essa é a primeira parada. Se a gente perguntar para as mulheres, provavelmente ele é melhor do que você na visão delas. Talvez na sua visão você seja melhor, mas para elas ele é melhor do que você. Já começa por aí, esse ponto. E um outro ponto também pelo qual é porque a gente não tem uma mulher como aquela. Então a gente olha e fala, cara, eu acho que eu sou melhor do que esse cara. Eu acho que eu sou mais bonito do que ele, mais alto do que ele, o que quer que seja. E ele tem mulheres assim, eu não tenho. Por quê? Deve ser dinheiro. Deve ser porque ele é famoso. Deve ser porque ele é popular. A gente cria, tipo, esses copings, tá ligado? Pra não se sentir fracassado, pra não, assim, admitir essa dor de que esse cara ele é melhor do que nós. E essa é uma parada que é quase impossível do homem fazer, cara. É quase impossível você conseguir absorver essa parada aí que vai te corroer por dentro. Normalmente, até falando por mim, porque eu faço isso também e eu tento evitar. Entendeu? Na minha mente, assim, eu não externalizo, mas na minha mente eu tento me controlar e admitir que, cara, ele é melhor do que eu, ele é mais bonito do que eu, e ele é melhor do que eu. Simples assim. Por isso que ele tem esse tipo de mulher e eu não tenho. Pra você saber se você tá com inveja ou não, repara se você tá tentando diminuir um cara que ele é melhor do que você. Como que você vai saber que ele é melhor do que você? Que ele tem coisas que você não consegue ter. Se tratando de mulher especificamente. Entendeu? Você vai falar, é por causa disso, é por causa daquilo. É porque ele é mais velho e mulheres gostam de homens mais velhos. Entendeu? É porque ele tem um carro importado e eu não tenho. É porque o carro dele é 2020 e o meu não é. A gente sempre cria essas desculpas, cara. Essas desculpas. Por que ele conseguiu essa mulher e tal? Entende o que eu quero dizer? É porque ele tem paciência pra ir lá e trocar ideia e fazer não sei o que e eu não tenho. Não, velho. Você sempre tenta se colocar numa posição de superioridade do cara. Eu não tenho tempo pra essas bobagens. Ele tem tempo pra perder, pra pegar essas mulheres. Eu não tenho paciência. Isso é coisa de gado. Chegar numa mulher lá e trocar ideia, mesmo se o cara pegou. Isso é coisa de gado. Eu não tenho tempo pra ser gado assim. Sabe? Tipo, sempre se colocando numa posição superior. Isso foi coisa que eu já fiz. Eu tô falando coisas que eu já fiz, rapaziada. Por isso que eu tô trazendo essa explicação pra vocês. Eu tô tirando da minha cabeça de coisas de comportamentos que eu já tive, parecidos no passado. Por que esse cara tem essas Stacies, essas mina gata, e eu normalmente não tenho? Por quê? Deve ser porque ele é famoso. Deve ser porque ele é popular. Porque elas são fúteis. Porque ela tem status. Não, cara. Porque o cara é mais bonito do que eu e provavelmente porque o cara tem mais game do que eu e provavelmente porque o cara tem mais atitude do que eu com mulher, cara. Você tem que admitir, velho. Você tem que aceitar. É a realidade. Porque ele tem coisas que eu não tenho. E nessas ele é superior do que eu. Simples assim, cara. Talvez tenha um ambiente pelo fato do local que ele esteja inserido. Sim. Mas, cara, o principal é por causa disso que eu comentei. Então, se eu ficar criando essas desculpas na minha cabeça, é porque ele é famosinho, porque ele tem status e porque as meninas são fúteis, porque elas se interessam por isso. Entendeu? Por isso que ele tem e eu não tenho. Isso é inveja, cara. Isso é inveja. Então é importante a gente identificar isso, cara, e saber trabalhar dentro da gente. Entende? E muitas vezes o camarada que é incel, primeiro ponto, tem muito cara que ele é incel de Stacy, que ele é incel de mulher bonita. Porque é uma coisa que eu falo aqui entre nós, que, cara, eu saio de casa e vejo um monte de cara feio com mulher. Eles não estão com Stacy. Não estão com mina linda. Isso eu não vou mentir. E um monte de cara médio também com garotas, que não são mulheres lindas. Quem eu mais vejo ficando com mulher, eu já falei, cara. Quem eu mais vejo ficando com mulher não é Shed, quando eu saio de casa. Só que, rapaziada, sempre falando que essa é a minha perspectiva. Eu não sou um cientista social, eu não fiz pesquisa e trabalho de campo. Essa é uma experiência da minha observação de vida. Sempre que eu saio de casa, quem eu vejo mais com mulher pegando são normes altos. Normes altos, quando eu falo, não é de altura, também. Altos que eu falo é normes acima da média. Não são Sheds. Você nem vê tanto Shed por aí assim no seu dia a dia. Casal Shed é a coisa mais rara que você vê, um Shed e uma Stacy. O bagulho mais raro que você vê é isso. Eu vejo, mas é muito raro. Então, quem eu mais vejo com mulheres, cara, quem eu mais vejo com mulher bonita, na verdade, são normes acima da média, tipo assim, com grana. Não falo com grana assim que o cara é milionário, não nesse nível. Mas o cara já tem um carro bacana, já tem um trabalho da hora e o cara, tipo, já é independente. O cara tem, tipo, a casa dele ou tem condições de morar sozinho, alguma coisa assim. E é um norme acima da média. Esses são os caras que eu mais vejo com mulher bonita e mulher gostosa, normalmente, falando. Não são Sheds que eu vejo normalmente com mulher linda e gostosa. São normas acima da média que já estão estabilizados. Tem muito cara que ele é incel, não é porque você é feio, não é porque você não tem grana, é porque você não tem atitude, cara. E aí você diz que as mulheres são fúteis e tal, e eu sou, assim, intelectualmente, digamos assim, moralmente, eticamente superior a elas, para ficar me sujeitando a essas condições e fazer tal coisa para atraí-las. Beleza, só que não reclame, cara, se nenhuma quiser dar para você.
É igual a feminista que ela, tipo, reclama do homem e tal, mas eu falo assim, beleza, você fala isso do homem e tal, mas você quer fazer alguma coisa pelo homem? Não, isso é machismo. Você quer se depilar? Não, é machismo. Você quer usar uma roupa feminina e usar salto? Não, isso é da cultura patriarcal machista, eu não vou fazer isso. Não reclama se nenhum cara se atrair por você e se atrair por uma mulher que faz isso. Não reclama. Você quer deixar o cabelo assim assado, você quer deixar pelos, você quer se vestir de tal forma, você quer falar de tal maneira, agir de tal forma? Quero. Não reclama se o cara escolher outra mulher que ela é mais feminina, que faz coisas para agradar um homem, entendeu? E não escolhe você que não faz, cara. Porque a culpa é da sociedade machista? Não, a culpa é sua. A culpa não é do mundo, a culpa é sua. Primeiro resolve os seus problemas para depois você querer resolver os problemas do mundo, cara. Começa por aí. Isso acontece com muitos caras, não tô falando todos, mas isso acontece com muitos caras que são incels também. Que eles culpam tudo, mas eles não se responsabilizam a si mesmos. Eles não olham para si e falam, o problema é comigo. E o problema, irmão, não é porque você é muito feio. O problema não é porque você não é pua. O problema é porque você, às vezes, cara, é muito orgulhoso. E também porque, às vezes, você não tem atitude. E talvez você não tenha atitude porque você é muito orgulhoso, cara. E tudo bem. Só que identifique isso em você e não responsabilize os outros. Não transfira uma culpa que a responsabilidade é sua nas outras pessoas. Nos outros caras, porque isso é inveja. Você tá achando um caranguejo no balde. Esse é um problema que nós homens temos, como eu destaquei. Todos nós fazemos isso, cara. E essa é uma parada que eu acho que é importante a gente trabalhar internamente, que é uma coisa que eu tô trabalhando e que eu tô melhorando também. E eu quero também ajudar vocês nisso. É isso que eu quero dizer. Então, primeiro ponto, muito cara que é incel de mulher bonita, de Stacy, entendeu? E muito cara que ele é incel porque ele não tem atitude. Não é porque você é feio, porque você não tem grana, irmão. Porque você não tem atitude, cara. Porque tem muita... Outra coisa que vocês não entendem, cara, é que tem muita mulher, rapaziada, que elas não ligam pra sua grana. Elas não ligam pra isso. Sabe o que elas querem? Eu já falei o que elas querem, cara. Não tô falando do tamanho, tô falando que elas querem dick game. Elas querem dick game, elas querem um cara que tem atitude. Tem muita mulher que quer se divertir, rapaziada, que quer curtir, que ela não tá nem aí se você tem grana. Se você tiver, claro, tô falando que você pode ter que ser se você for um gordo também, você vai... Não, não é assim. Mas você também tem que ser o Arnold Schwarzenegger, irmão. Se você tiver seu corpo ali legal, se você tiver ali magro, em forma, entendeu? Você não precisa ser um Arnold Schwarzenegger, você não precisa ter dinheiro, ter famoso e ter grana. Que tem muita mulher que só quer curtir, rapaziada. Que ela vai abrir a porta até a porta da casa dela pra você, às vezes. Mesmo você não tendo carro, mesmo você não tendo dinheiro. Se você tiver um pouco de atitude e você cuidar do seu corpo, entendeu? Tem muita mulher que vai querer curtir contigo, que vai querer só curtir sexo. Tem muita mulher hoje que só quer curtir uma diversão sexual no quarto e nada mais do que isso, rapaziada. Acreditem, muitas mulheres são assim hoje em dia, velho. E outro ponto que eu quero trazer, que é sobre a hipocrisia da Red Pill, né? E eu vou me basear naquela frase que é muito comum entre nós, que é aquela frase que nunca me fez muito sentido pra mim, né? Esse comentário, esse meme, não é uma frase, é um meme. Aquele meme do eu gosto de morena tatuado com cara de bandido. Eu vejo muito cara condenando isso. Vai falar que você também não gosta de morena tatuada com cara de biscate? Lógico que gosta. Quando eu tava no Tinder, por exemplo, cara, sabe qual eram as mulheres que eu mais queria? As gostosas com cara de biscate. Eram as que eu mais queria que desse match comigo. Por quê? Porque eram as que eu mais queria ter relação sexual. Lógico que eu não ia namorar nem casar com ela. Vai falar que a gente não gosta também, isso é mentira, cara. Não tô falando que você não quer que ela seja sua esposa. Mas também não quer dizer que você quer estar só o leitado e gosto, que é uma mentira. Se você conseguir uma morena tatuada com cara de bandida, duvido, com cara de biscate, eu duvido que você vai querer dar leitado e gosto mesmo se for possível pra você. Talvez você não case nem namore com ela, mas eu duvido que você vai querer transar com ela e dar um pé na bunda. Eu duvido, cara. Isso é uma puta mentira, cara. Eu já falei, cara, que o objeto sexual pro homem não é a mulher que o cara só quer relação sexual. É a mulher que o homem não tem tanta atração sexual assim. Essa mulher vai tomar leitada de ghost. Porque o homem transa, assim como as mulheres namoram sem amar, o homem transa sem estar com tanto tesão assim pela mulher. Essa mulher que vai tomar uma bica se ela transar com o cara. O cara que é a mulher que o cara não vê como objeto sexual. Se você tiver uma morena tatuada com cara de biscate, você não vai dar leitada de ghost, irmão. Provavelmente ainda você vai acabar apaixonando. Talvez você não namore, você não casa, mas... Velho, se você não tiver uma mentalidade forte, cara, você tomar um chá, irmão, você se apaixona, velho. Você sabe o que eu tô falando. Essa é uma realidade, cara. Então esse é um fato que é uma semelhança entre homens e mulheres, rapaziada. Nós temos muitas diferenças, mas nós também temos muitas semelhanças. Assim como os homens colocam as mulheres em caixinhas, as mulheres também colocam. A mulher também quer aquele cara certinho, tal, miqueinha, não sei o que lá, pra casamento, pra ser marido, pra ser pai dos filhos dela. Pra sexo selvagem na cama, ela vai querer um moreno tatuado com cara de bandido. Isso é uma realidade. O bad boy, o Zé Droguinha, o Dado Dolabella, Shed, rebelde, entendeu? Inconsequente. Com esse comportamento igual desses caras. Bombado, forte. Ela não vai querer casar com esse maluco.
Ela sabe separar as coisas. Mas talvez ela vai querer esse cara pra ser amante dela às vezes, ou só pra ter relação sexual quando ela é mais jovem e ela não quer saber de nada da vida. E a gente faz a mesma coisa também normalmente. Só que a gente não tem o quê? A gente não tem como ter as opções. A gente não tem poder de escolha. Essa é a diferença. Se a gente pudesse, a gente também ia querer a morena tatuada com cara de biscate, só pra sexo. Esse é um outro ponto, porque eu observei esses dias que eu tava vendo uma puta de uma mulher gostosa no Instagram, cara, que apareceu, né? Eu tava olhando lá e falei, caramba, cara. E aquela mulher, assim, sabe, promíscua, cara, promíscua. E a gente tem aquela... A gente fica ardido com mulher promíscua. A gente fica ardido. E eu percebi, sabe por que eu fiquei ardido com ela? Porque eu não tô comendo. Eu olhei e falei, por que eu tô ardido com essa mulher fazendo essas coisas, cara? Por quê? Porque não sou eu que ela tá saindo, cara. E eu identifiquei isso. E eu falei, você é um hipócrita. Eu identifiquei e falei, você é um hipócrita. E eu sou. E eu tô aprendendo a trabalhar isso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra nos ajudar de modo geral. Eu vi essa mulher gostosa, cara. É lógico que a gente vai cobiçar, rapaziada. E ela com puta comportamento promíscuo na internet, cara. Dançando, mostrando... Quase pelada, cara, no Instagram. Quase pelada mesmo, cara. Quase. Até eu olhei e falei, cara, como que o Instagram derruba uma parada dessa? Mas eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que eu não estivesse desejando ela sexualmente, que eu gostaria de estar desfrutando da promiscuidade dela. E por que eu fiquei ardido com o comportamento promíscuo dela na internet? Porque eu não estou desfrutando. Essa é uma realidade, porque não é comigo que ela está saindo, cara. É o que eu já falei. O homem ama mulher hipócrita. Perdão, o homem ama mulher promíscua, não para ser esposa. Sabe que tipo de mulher que o homem odeia, promíscua? A gostosa que ele não consegue comer. Essa é a realidade. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. São 5 horas da manhã, acordei cedo hoje. Vou fazer as paradas aqui. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.